Quer melhorar? Diga amém. Quer crescer? Quero que você vá comigo em Gênesis 49, 1 e 2. Gênesis 49, 1 e 2. Hoje nós vamos falar de uma das tribos que me chamou sempre muita atenção pela característica principal no governo de Davi, que ela foi renomada nisso. E a sabedoria é sempre algo que nos chama muito a atenção. Gênesis 49, 1 e 2, amém? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Podei-vos assentar. Nós temos duas menções de bênçãos. Nós temos a bênção de Jacó para os seus filhos e nós temos a bênção de Moisés para as tribos. E nós vamos analisar uma das bênçãos, uma das tribos e as características das bênçãos dela. Tanto a bênção de Jacó quanto a bênção de Moisés. Bom, você sabe que Jacó teve muitos filhos. E ele teve um filho com Lia chamado Issacar. Salário, galardão, homem do salário. Esse filho foi gerado num dia em que a esposa dele, Lia, pega as mandrágoras de Raquel e aluga um marido para ter esse filho e diz assim: Issacar, meu salário, meu galardão. Ele nasce em meio a uma disputa terrível entre família, como os outros filhos também. E quando Jacó vai abençoar os filhos, ele chama todos os seus filhos para ministrar sobre eles a bênção. E nós vamos analisar o que Jacó projeta e recebe da parte de Deus para Issacar. As bênçãos das tribos e dos filhos, elas foram diferentes uma das outras. E a bênção de Issacar tem algumas características do cristão. E é por isso que nós vamos meditar nela. Gênesis capítulo 49, versículo de número 13. Vamos ver aqui, fala de Zebulon. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. O seu termo será para Sidom. Zebulon e Issacar ficavam próximos. Issacar é jumento de fortes ossos. Vamos começar aqui. O jumento não era um animal, vamos dizer assim, desprezível nessa época, porque era um animal muito útil para o trabalho. Ele começa a falar sobre a bênção de Issacar, dizendo: você é um jumento de fortes ossos. Você é forte para o trabalho. O jumento era usado no trabalho do campo. E realmente Issacar se envolveu muito com a agricultura. Eu quero começar a primeira pergunta para você, falando da bênção de Issacar, perguntando se você tem ossos fortes para o trabalho. Ele começa a dizer: Issacar tem ossos fortes para o trabalho. Você tem ossos fortes para o trabalho? A vida dá trabalho. Viver dá trabalho. Nós vamos analisar de Issacar os pontos positivos das bênçãos e os pontos positivos das bênçãos com conotações negativas, que é a realidade. Na bênção de Issacar, você vai olhar e algumas pessoas podem olhar e dizer assim: mas isso aqui não é bênção, isso aqui é maldição. Não, isso aqui é uma bênção, porque é a realidade. A bênção não é só quando nos fala sobre glamour, sobre bandeiras, sobre baluarte. A bênção também é quando se fala de realidade. Aqui, Jacó estava falando da realidade que Issacar iria viver. É um jumento de fortes ossos, ou seja, bom para o trabalho. É um jumento que não vai arriar em meio aos trabalhos da vida, às dificuldades da vida. É muito bom viver bem, mas é necessário viver dias maus.
O próprio apóstolo Paulo diz que temos que estar preparados para o dia mau. Por quê? Porque no dia mau você não pode preferir as circunstâncias. No dia mau você não pode preferir os acontecimentos. No dia mau você precisa contar com uma fidelidade a ti mesmo. Então os seus ossos devem ser fortes ossos para o trabalho. É um jumento, ele não fala de um cavalo de batalha, de guerra, que crente gosta muito de batalha, de vitória. Ele fala que Issacar é um jumento de fortes ossos. Eu quero perguntar, você tem essa bênção na sua vida? Como que você tem lidado? Qual tem sido a sua dinâmica diante do trabalho que a vida tem te dado? Você tem tido ossos frágeis e tem se quebrado? Você tem sido alguém que desiste facilmente? Você tem sido alguém que inventa inúmeras desculpas para não continuar, para não enfrentar e para não fazer aquilo que se deve fazer? É claro que existem dias bons, e sempre vai existir, mas existem dias trabalhosos para todos nós. E são nestes dias trabalhosos que nós precisamos entender e compreendermos a necessidade da bênção dentro da nossa realidade. Entendermos que temos que ser trabalhadores. A palavra jumento aqui é ligada a trabalho. Trabalhadores de ossos fortes, que aguentam as condições temporais do momento e da vida. E qual é o resultado de você ter ossos fortes, se não ser fiel a ti mesmo? Não preferindo as circunstâncias, não preferindo as condições, não achando nas horas difíceis da sua vida que Deus não te ama, que Deus não te abençoa, ou até mesmo se dá a uma suposta rebelião ou uma utopia de melancolia. Pessoas que optam pela melancolia ou pela suposta rebelião não chegarão a lugar algum. A questão é, será que temos ossos fortes para o trabalho? Eu não estou falando do trabalho de corriqueiro, de salário. Estou falando do trabalho que a vida dá. Dos desafios que a vida te oferece. Das necessidades que a vida te apresenta. E que você vai ter que ter recurso para moldá-la, para transformá-la. Para sair mancando de uma perna, mas inteiro, continuando a andar. Quando Jacó luta com o anjo, ele sai mancando, mas continua andando. Não são todas as batalhas que você sairá ileso. Nós gostamos da passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que diz que não houve nem cheiro de fumaça em suas vestes. Mas existem lutas e batalhas na vida que você sai da guerra manquejando, com alguns nervos tocados. A questão é, somos fortes para o trabalho ou temos sido pessoas débeis, frágeis, do qual não se cresce, não amadurece? Você vai perceber que a tribo de Issacar, ela teve um crescimento. Ela começa com uma bênção esforçada, trabalhosa, real, e ela começa a crescer. Em Moisés, ela já adquire uma sucessão espiritual, e lá em Davi, agregado em Hebrom, ela recebe a liderança. Você começa no trabalho, você começa no esforço, você começa na dificuldade. Mas se você fizer direitinho, as coisas vão dar certo para você. Só que você tem que fazer direito. Só que você precisa fazer adequado. Só que você precisa amadurecer o suficiente para que os chiliques não existam, para a autocomiseração não existir, para o dó não existir. Quantas pessoas têm sucumbido ao dó? Ai, que dó de mim, ai, que dó de mim, ai, que dó de mim, que dó nada. Nós temos ossos fortes e vamos aguentar o trabalho que nos é colocado diante de nós. E vamos preferir a nossa jornada, e vamos preferir a nossa vida, porque assim fomos chamados. Diga amém. Falando da segunda menção no capítulo 14,
Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Lembra que se você olhar esta bênção, você diz, isso não é bênção, isso é maldição. Mas é uma bênção realista, não é como uma bênção de Judá. Ó Judá, tu estarás entre os leões, tu estarás entre os legisladores. É sempre que você está entre os leões. É sempre que você legisla. Não. Ele diz assim, você tem ossos fortes, porque haverá trabalho. Outra coisa, você estará deitado no meio de dois fardos. Às vezes a vida, ela oferece para você fardos dos dois lados. Por quê? Por que não se coloca fardo de um lado só do jumento, você sabe? Por quê? Vai pender. E sabe por que nós carregamos dois fardos no meio do trabalho, no meio da situação? Geralmente os dois fardos é óbvio e claro. Problema de um lado e do outro lado, seu proceder, sua história, sua vida, dar conta do recado, sua honra, seu caráter, é um fardo. É um fardo. Porque às vezes o que dá vontade de você é meter o pé em tudo, não é verdade? E dizer, não, chega, acabou, basta, não aguento mais, não é verdade? Mas de um lado você carrega o problema, a atividade e a situação. Se não bastasse, de outro lado você carrega as responsabilidades de ser quem é você. Um cristão que tem fé, que é responsável pelo testemunho, é um fardo que você carrega. Mas ele diz, ele está deitado entre dois fardos. Nós não somos pessoas que metemos o pé em tudo. Os nossos pés é para andar, não é para chutar nada. Diga amém. Às vezes você quer usar o pé para chutar, não. O pé é para você caminhar. O pé é para você colocar um na frente do outro e para que você tenha uma jornada até chegar a uma corrida. Às vezes, e isso geralmente no problema, você carrega dois fardos. De um lado você tem que ser exímio para poder cuidar do seu problema. E de outro lado, sua fé que precisa de você, sua procedência, seu caráter. Quais são aqueles que não querem carregar o outro fardo? São aqueles que definham pesados pelo problema. São aqueles que definham sobrecarregados pela aflição. A aflição não mata. O que mata é você negar o outro fardo. Você é crente, você é cristão, você confia em Deus. Você tem a sua fé para defender. Você tem a sua postura para alimentar. Diga amém. Por isso que é necessário que existam os dois fardos. Por isso que é necessário existir esse contrapeso. Porque as pessoas que abandonaram o fardo da responsabilidade. Eu preciso ser responsável, eu sou pai de família. Existem pessoas que confiam em mim. Existem pessoas que dependem de mim. Eu não posso fracassar. Amanhã eu preciso me levantar de pé. Amanhã a minha mente, os meus olhos têm que ser diferentes. Esse é o fardo que muitos abandonam. Muitos covardes abandonam e são sucumbidos pelo fardo do problema. E são sucumbidos pelo fardo da circunstância. Não reclame quando você estiver deitado no meio de dois fardos. É necessário por causa do contrapeso. Pastor, eu estou com um problema, mas ainda assim eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que entender. Tem. Esse é o seu segundo fardo. E não reclame dos seus dois fardos. Eles são para equilibrar a sua vida. Eles são para regimentar você. Diga amém. A Bíblia diz, ele é forte e está deitado entre dois fardos. Versículo 15. Viu ele, eu amo essa parte, e viu ele que o descanso era bom. Trabalhador, esforçado, carregando fardo, e o descanso é bom. Diga para o seu irmão, o descanso é bom. Sabe de onde é que vem o descanso? Da fé. Aqui não se fala de descanso, de letargia, de morosidade. Aqui fala-se de descanso de trabalhadores. De descanso de pessoas que têm afinco. De descanso de pessoas que confiam em Deus. Eu gosto de falar em descanso.
Eu quero que você vá comigo em Hebreus, capítulo 4. Fica aberto aí. Hebreus, capítulo 4. Olha essa palavra do escritor, versículo 1. Eu amo esse versículo. O escritor diz que existe um temor da parte dele, que algumas pessoas não entrem no repouso. Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz assim, presta atenção. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. O escritor não está falando apenas do repouso chamado céu. O escritor fala de um repouso que o dono do céu desceu a este mundo e trouxe para mim e para você. Diga, há um repouso na terra. Mas este repouso é apenas para quem crê, para quem confia, para quem depende de Deus. E sabe que aquilo que Isaías escreve, Deus é Deus que trabalha para aquele que nele espera. Temamos, pois, que deixada a promessa de entrar no repouso, alguns de vós ficam para trás. Tem gente ficando para trás porque não crê em Deus. Tem gente ficando para trás porque não entram no repouso que Cristo trouxe. A fé, a confiança, a dependência de Deus. Você consegue repousar no seu Senhor? Você consegue confiar no seu Senhor a ponto de, em meio à lida, em meio à circunstância trabalhosa da situação, você entra no repouso, e a anfitriã que te recebe é a fé, e ela diz, entra, amado do Senhor, porque tu tens confiado naquele que vive para todo sempre. Diga amém. Porque também a nós foram pregadas as boas novas quanto a eles. Muita gente escuta a palavra, mas só consegue descansar em Deus aqueles cuja palavra está misturada com a fé. Eu creio Deus, eu creio Deus, eu creio Deus, eu creio Deus, eu confio Deus, eu confio Deus, e eu recebo essa palavra, e minha cabeça não martela mais, e meu coração não pulsa mais em nome do problema, e eu recebo essa palavra, e meu coração abraça essa palavra. Entrar no repouso é permitir com que a fé existente, já prévia, em seu coração, se una à palavra do momento recebida. Isto é entrar no repouso. Você crê naquilo que você ouve e você diz, Deus está falando comigo. E agora chega, elimina-se qualquer tipo de raciocínio, elimina-se qualquer tipo de pensamento, elimina-se qualquer tipo de sentimento contrário à promessa. Por quê? Porque a palavra cai num coração. O escritor diz, a muitos é pregado as boas novas e a palavra, mas a nós, quando ela vem até nós, ela é misturada com a fé. Vamos continuar, ele diz assim, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque a nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse. Quem crê, Deus jurou na ira dele, quem não crê, jurou na ira dele, não entra no meu repouso. Quem não crê, não descansa. Quem não crê, não confia. Quem não crê, não repousa. Você consegue entender isso? Que o escritor diz, existe um temor que aqueles que não creem na promessa de Deus vão ficar para trás e não entram no repouso de Deus que há nessa terra. Versículo de número 7, ele diz assim, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí, o que fala o versículo 12?
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que divide alma e espírito, junto e medula. E versículo 13 diz, e discerne todo o coração, e nós temos que estar nus diante daquele com quem temos que tratar. Ou seja, a palavra de Deus entrando dentro da sua alma, trabalhando para eliminar a incredulidade, para eliminar situações, para eliminar crendices, para eliminar situações prévias e trazer uma fé genuína. Volte comigo em Gênesis 49. Eu quero fazer uma pergunta para que eu continue. Você é um crente que entrou no repouso e você tem o costume de entrar no repouso. Quando você passa por situações difíceis, Deus fala com você, como tem falado hoje, filho, existem situações na vida que é trabalho. Existem situações na vida que você vai carregar 2 jugos. E você vai descansar no meio dos 2 jugos. E depois que descansar, você vai levantar e colocar os 2 jugos sobre as suas costas, até ficar livre deles. Mas você não vai abandonar os jugos que você carrega. As responsabilidades dos seus problemas, as responsabilidades das suas situações. Quantas pessoas nunca vão ser vencedoras, porque já são fracassadas, abandonaram as responsabilidades dos seus jugos, abandonaram o seu sofrimento, abandonaram a sua dor. A sua dor, o seu sofrimento é que vai construir a sua vitória. E se você abandoná-los, você nunca vai chegar ao seu sucesso. E me impressiona pessoas fracassadas, porque abandonaram as suas situações, aspirando vitória. Elas enganam quem? Você não aprende a sofrer, você não sabe sofrer, você não carrega seu jugo, suas responsabilidades, você não, e você diz, Deus, eu quero vencer, aonde e como? Diz para mim. Por que você se poupa? Se você foi feito para o trabalho, se os seus ossos são fortes, você aguenta as miradas que vêm contra você. Nenhuma delas está qualquer milímetro fora do contexto. Tudo que vem até você passou por Deus. E Deus de antemão já te deu recurso para suportar. Agora, os crentes que não carregam os próprios jugos não podem ter aspirações e nem esperança de vitória, porque abandonaram o seu sofrimento, abandonaram as suas dores, abandonaram a sua milícia. Como vão vencer? Serão aspirantes, sempre um aspirante. Um aspirante a vencedor, um aspirante a abençoado, um aspirante a crente, sempre um aspirante que nunca chegará a lugar algum. O que eu estou dizendo para que eu possa ir adiante é que você tem uma realidade de vida. E essa realidade de vida, às vezes, está trabalhosa. E você não pode negar-se a trabalhar nelas. E os seus ossos são fortes para trabalhar nelas, seja qualquer que for a situação. E que você deve carregar os 2 jugos, um do problema, o outro das suas responsabilidades. E que você precisa entender que o descanso é bom. E que não é porque você está passando uma situação trabalhosa e uma situação de jugo que você não vai descansar. Você precisa entrar num repouso chamado Cristo. Diga amém. Versículo de número 15. E ele viu que o descanso é bom e que a terra era deliciosa. Diga delícia. Por que a terra é deliciosa? Se a terra murcha, se a terra, o mundo jaz no maligno, se a terra. A terra é deliciosa porque você não tem medo de trabalhar. A terra é deliciosa porque você semeia nela e vai colher. A terra é deliciosa porque faz o milagre da vida. A terra é deliciosa. Ó, o reino de Deus está por aqui, ó. De pessoas pessimistas, masoquistas e medíocres. Ai, que dor, ai, que sofrimento, ai, que tristeza, ai, que problema, ai, eu nunca sou feliz. Porque onde você vai chegar com tanto lamento? Aí você olha para um crente e você fala assim, peraí, se Jesus não conseguiu fazer ele feliz, o que é que nada mais
ele vê que na terra se tem trabalho, que na terra se tem jugo, mas a terra é deliciosa. Por quê? Porque você não está sozinho nela. Jesus Cristo está aqui dentro de você. Amém? Será que você não tem visto as delícias de Deus na sua vida? Hã? Hein? Você é uma das delícias. Diga amém ou não amém? Existem pessoas que você ocupa a vida delas trazendo verdadeiras delícias, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo delícia. Hã? Uma palavra que você deveria usar mais. A palavra delícia fala de um sabor imensurável, mais do que bom, mais do que prazeroso. Então você não tem como expressar, você diz delícia. Ele descobre que a terra oferece trabalho, que a terra traz jugos, mas que a terra é uma delícia. Você é feliz na terra? Você tem que ser feliz aqui. Feliz aqui. Deus tem feito coisas boas para você e por você. Deus tem te mostrado coisas boas e Satanás tem aberto os seus olhos e atraído e capturado os seus olhos só para as coisas que estão te dando trabalho. Mesmo sendo um jumento para o trabalho, com seus ossos fortes, encontrando o repouso, ele consegue perceber que a terra é uma terra de delícias. Dá para entender ou não? Quantas coisas boas Deus tem feito para você, para te animar, para te encher de gratidão, para te encher de força, de ânimo, de entusiasmo, para que você diz, oba, vale a pena, vou lutar, vou batalhar, vou trabalhar. Mas não, só triste, só abatido, só sofrendo, é tudo sofrimento, é tudo sofrimento. E você se torna murmurador, ingrato, e você se torna azedo, e você se torna alguém que Deus não gosta de ver. Olha aqui, Issacar, você é jumento, animal trabalhador do campo, mas os seus ossos são fortes. E você descansa em meio de 2 jugos, mas você entra no repouso. E você descobre que a terra é uma delícia. Você já descobriu que a terra é uma delícia? Ou você é tão azedo, tão azedo, tão azedo que você não se dá conta disso? A terra é uma delícia. Porque Ele está em você. Porque Ele vai adiante de você. Porque Ele te ama. Porque Ele é o teu Deus. Não permita que Satanás formate a sua alma de tal maneira, onde você tem desânimo, tem apatia, e é tudo triste, e é tudo abatido, e os problemas ganham proporções gigantescas, e as bênçãos proporções diminutas, e você se perde em meio a essa desfragmentação. Você é feliz? Porque há delícias na terra. Ele continua e diz assim, e abaixou o seu ombro para acarretar, abaixou o seu ombro para carregar o peso, e serviu debaixo de tributo. Pastor, agora essa parte aí, fala a verdade, isso aí não tem bênção não. Isso aí não tem bênção não. Por quê? Lembra que essa bênção é uma bênção da realidade. Abaixou o ombro para tomar a carga, a continuar a jornada, e às vezes serviu por tributo. Teve que pagar para poder viver. Teve que pagar preços para poder conseguir. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem situações na sua vida que se você não pagar o preço, a coisa não anda. O preço de abaixar um pouquinho a sua cabeça, o preço de abaixar um pouquinho o seu ombro, de se humilhar um pouco, de voltar um pouquinho o pé atrás, de retroceder um pouquinho, de enxergar um pouquinho, de se humilhar um pouquinho. Existem coisas que o progresso dela
não é você levar tudo no peito. Existem coisas que o progresso dela é você se humilhar e abaixar a sua cabeça. Lembra que esta bênção está falando da realidade da vida. Fala de uma tribo que iria ter trabalhos. E ele diz bem assim, abaixou o ombro para carregar e serviu por tributo. Pagou o preço para poder viver. Às vezes temos que pagar preços. A nossa humilhação e algumas situações para que possamos fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. E você não vai fazer? Os crentes da nossa atualidade são pessoas que desconhecem a Escritura. Eles vivem como bexigas e balões movidos por esses pregadores de internet, que estão mais para coach do que pastores, e eles injetam no coração do povo uma ilusão de ótica e uma ilusão de vida. A realidade da vida, às vezes, você tem que se abaixar para ganhar. E se for preciso, você faz. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, os humilhados, continue o texto. Agora eu quero que você vá comigo em Deuteronômio, a bênção de Moisés, capítulo 33. Nós estamos falando de qual tribo? Issacar, salário, esforço, trabalhadores. Deuteronômio 33, versículo de número 18, pegando o comecinho de Zebulon e terminando o versículo com Issacar, e no versículo 19, iniciando, eu quero que você analise o progresso dessa tribo. Jacó ministra a bênção de Issacar sobre o trabalho e os esforços, e agora Moisés ministra a bênção de Issacar, falando de uma tribo que convoca o povo a cultuar. A Bíblia diz em Deuteronômio 33, versículo de número 18, e de Zebulon disse, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Você se alegra dentro da sua casa e na sua intimidade. Diga amém. A primeira menção da bênção de Moisés sobre Issacar seria uma alegria particular. Você acha que são boas notícias, são coisas boas que acontecem na sua vida que vai fazer você feliz? Não. O que te dá alegria e felicidade é você comprometido contigo mesmo. A maior fonte de alegria, a maior fonte de alegria é o seu apreço, o seu amor, a sua dedicação a ti mesmo. Ele diz, Issacar se alegra nas suas tendas, na sua intimidade. A sua alegria é a aprovação, é quando você olha para você e na hora da dor e na hora da aflição tem fé para ser usada, tem ânimo para ser usado, tem inteligência, tem sabedoria, tem destreza, tem habilidade, tem postura. Essa é a maior fonte de alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, bem-aventurado aquele que se aprova. As alegrias da sua vida não são dadas por filhos, por cônjuges. Não, a alegria da sua vida vem disso aqui, ó. De você ser fiel a ti mesmo. De você ser uma pessoa boa para você mesmo. De você ser alguém que exorta a ti mesmo. Levanta a ti mesmo, anima a ti mesmo, repreende a ti mesmo, você é fiel a ti mesmo. Essa é a verdadeira fonte, esse é o verdadeiro manancial de alegria. Issacar alegra-se nas tendas. E aí, meu irmão? Você quer ser feliz? E você acha que essa felicidade vai vir de a realização disso? Quando eu tiver este emprego, quando eu me casar, quando eu... Para com isso. A sua felicidade é proveniente de como você
se trata de como você convive com você, de como você se ajuda, de como o que você faz com você mesmo. Continua dizendo, 19. Eles chamarão os povos ao monte. Aqui Moisés fala do templo levantado sobre o monte. Eles chamarão os povos para o monte. Eles convocarão os povos para as festas anuais e para os cultos. Serão anunciadores das festas. Você é um anunciador de festa? Você percebeu o progresso da tribo? Esse é o progresso que Deus quer ver na igreja. Uma igreja que sabe trabalhar, uma igreja de ossos fortes, uma igreja que carrega os seus jugos que devem carregar, uma igreja, e que vai subindo, que alegra-se em ti mesma e que convoca para a festa, que chama o povo para a festa, que chama o povo para o culto. Eles chamarão os povos para os montes. Eu e você somos pessoas que chamamos pessoas para os montes. Tiramos pessoas dos vales e as elevamos para os montes. E ele continua dizendo, ali apresentarão oferta de justiça. Eles terão fruto para apresentar a Deus a sua colheita. As ofertas que agradam a Deus, que é fruto. Completa a frase, por favor. Ofertas de justiça. Eles apresentam ofertas que são fruto do trabalho. Oferta de justiça. Eu apresento ao Senhor um coração limpo porque eu perdoei. Eu apresento ao Senhor ousadia porque venci o medo. Eu apresento ao Senhor limpeza de coração, porque entendi. Eu apresento ao Senhor autoridade, porque me humilhei. Ofertas de justiça, de trabalho, de esforço. Será que você tem ofertas de justiça para apresentar ao Senhor? Onde você foi justo, não dramatizou, não imperou, não. Você fez o que Deus mandou você fazer, se humilhando, trabalhando, dedicando-se. E aí você chama as pessoas aos montes e diz assim, eu apresento a oferta de justiça. Eu tenho para oferecer para Deus o fruto do meu trabalho. Eu amei, eu perdoei. Eu andei a segunda milha, eu fiz de novo, eu recomecei, eu esqueci. Isso é fruto de justiça. Continuando, ele diz assim, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia, tanto no mar quanto na terra. Eles serão abençoados e recompensados pelo trabalho deles. Diga amém. Quero que você vá comigo agora em 1 Crônicas, capítulo 12. Você sabe que essa tribo de Issacar, ela foi uma das tribos que Débora nomeia, que foi uma das tribos que mais ajudou ela em sua empreitada. Débora faz uma canção fazendo menção das tribos covardes e das tribos corajosas. E Issacar estava dentro das tribos corajosas. Eu quero terminar essa mensagem falando sobre a última bênção de Issacar. Agora como liderança. Mas uma liderança totalmente diferenciada. Uma liderança. 1 Crônicas, capítulo 12. Versículo de número... Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, versículo 32. Esse texto aqui é um dos textos mais negligenciados pela igreja. Davi é ungido 3 vezes na casa dele, por Judá e por todo Israel. E quando ele é ungido por todo Israel, ele chega-se até ele uma grande multidão de guerreiros. E no meio de toda essa multidão de guerreiros,
havia 200 guerreiros que usavam armas diferentes. Usavam ferramentas diferentes. Era uma tribo que tinha 200 chefes, dos quais sabiam usar a mente e o coração junto. E a mente presidia. Eles não eram bons atiradores de flechas, nem de dardos, nem de funda. Eles eram pessoas que olhavam a situação e diziam: agora é tempo disso. Agora é tempo de fechar a boca. Agora é tempo de falar. Agora é tempo de agir. Agora é tempo de parar. Agora é tempo de derrubar o pau da barraca. Agora é tempo de afundar o chão para estabelecer a madeira da barraca. Eles não eram bons na espada. Nem eram bons com escudo. Eles eram bons no discernimento do tempo. Eles sabiam, eles não deixavam se ir pelo coração. Eles não deixavam ir pelas suas impressões. Eles não deixavam ir pelas suas ideias e seus planejamentos. Eles sabiam unir mente e coração. É essa aliança que Deus quer para a sua igreja. É essa aliança que Deus quer para o seu povo. Uma igreja que não se deixa levar pelo que se sente, mas permite que a sua mente entre com a sabedoria. Uma igreja que não é apenas racional, mas que é uma igreja quebrantada, uma igreja emocionalmente abençoada. Perfeição. Sabedoria. O dia que a sua mente e seu coração forem amigos, e o seu coração permitir que a sua mente presida, você está abençoado. Agora, enquanto seu coração continuar te solapando, continuar mandando na sua vida, a coisa vai ficar complicada. A Bíblia diz que veio até Davi 200 chefes da tribo de Issacar, que começou a legislar e presidir sobre todos os homens guerreiros. Você sabe que Davi tinha 33 guerreiros, que eram homens, que um homem matava 500. E estes homens lideravam sobre os fortes e os poderosos. Sabe por quê? Porque essa sua força aqui, ó, daqui, não vale nada se não tiver inteligência, discernimento e sabedoria. Não adianta. A Bíblia diz assim em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. E os filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na espada. É isso que está escrito? Destros na lança, destros na milícia belicosa. É isso que está escrito? O que é que está escrito? Tempo do que é agora? De colher o que se plantou? Tempo de se humilhar? Tempo de trabalhar? Tempo de carregar 2 fardos? Faça. Faça. Discirna o seu tempo. Discirna o seu tempo. Se os crentes pudessem mudar Eclesiastes 3, ficaria meio sem graça, porque não teria muito sentido. Tempo de ganhar, tempo de cozer, tempo de levantar. Aí você fala, mas espera aí, cadê o tempo? Tempo de perder, tempo de ganhar, tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de derrubar, tempo de levantar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. E Deus, diz Eclesiastes, deu isso aos homens para os treinar. Qual é o tempo que você está vivendo? O próprio escritor Eclesiastes diz assim, no bom tempo considera, porque quando vir o mal, você não venha murmurar. Diz assim a Bíblia, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam. Quem eram esses irmãos aqui? Da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, de todas as outras tribos. Peritos na guerra, todos os soldados, todos os capitães seguiam e obedeciam o quê? Os 200 homens de Issacar diziam.
Com conselhos se faz uma boa guerra. Estes homens lideravam o exército de Davi. Aqui e aqui. Você tem duas escolhas: ser ignorante ou ser inteligente. Para ser ignorante, você não precisa fazer nada, você só precisa ouvir seu coração, achar que você sempre está certo. Para você ser inteligente, você tem que entender que seu coração é enganoso. E que você deve recriar a sua mente deve ser de Cristo. Prendida, amarrada, escravizada à palavra. Para que sejamos sábios, a nossa mente deve estar comprometida com o Evangelho. Com a palavra. Quer ser ignorante? Ouça o seu coração. Quer ser ignorante? Dê vazão e dê lugar aos seus sentimentos. Acredite em tudo que você sente. Tudo que você sente é regra absoluta. Tudo que você sente é o correto, é o momento, é o que você está sentindo. Eu acho tão engraçado às vezes, para não ser trágico, pessoas que dizem assim: pastor, mas eu não sinto de fazer isso. Hã? Como assim não sinto? Não, mas peraí, não. Que? Como diz uma irmãzinha, me belisca. Que é? O que é? O que é? Você não está sentindo? Você acha que para obedecer a Deus você tem que consultar seu coração? Você acha que para fazer algo que Deus manda, você tem que estar com todos os seus sentidos agrupados, reunidos em festa? Nós obedecemos e ponto. E o coração a gente vê depois o que a gente faz. Recapitulando, a bênção de Issacar é a bênção para seres humanos, pessoas que nasceram para o trabalho, devem ter ossos fortes, carregam 2 jugos, o jugo do problema e o jugo do cristianismo. 2 jugos, jugo do testemunho e da responsabilidade. Só que aprendem a repousar e a descansar em Deus. Eles creem em Deus e sabem que Deus é por eles. E eles abaixam as suas costas. E às vezes pagam preços altíssimos para que possam serem vencedores. E na bênção de Moisés, a alegria deles é interna, é dentro da alma deles. São pessoas felizes, não são amarguradas. Estão trabalhando, estão sendo humilhadas, estão felizes da vida, porque o Senhor habita dentro deles. E eles são aqueles que convocam: vamos para o monte, vamos para o monte, vamos para o monte, vamos adorar a Deus. E estes são os mesmos que convocam o povo para adorar a Deus. E diz: olha aqui as minhas ofertas de justiça, porque eu tenho o que oferecer para Deus. Ele me pediu humildade e eu fiz. Ele me pediu andar a 2ª milha e eis-me aqui. E estes são aqueles destros nas ciências dos tempos, sabendo que o Senhor é dono dele. Esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar, seja ruim ou seja bom, ele vai passar. Mas o que não passa é essa palavra. Essa palavra, nenhum tio dela se deixa de cumprir. Quem abandona a promessa é crente, não é Deus. Quem abandona a promessa não é crente, não é Deus, é os crentes. Deus não deixa uma promessa dos seus filhos cair por terra. O que está faltando é perseverança. O que está faltando é dinamismo. O que está faltando é entusiasmo. É você ir diante e a caminho e ao encontro da sua bênção. Diga amém. O tema da mensagem é o progresso de Issacar. Deus quer um progresso para você. Deus quer que você progrida. Diga amém. De trabalhadores a crentes espirituais, de crentes a espirituais, pessoas com discernimento. Esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. Vai passar, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus vai fazer.
Qual é o estágio que você está? Primeiro, trabalho, 2 jugos, mas tem que aprender que na terra tem delícias e que você descansa. Segundo estágio, vida espiritual acrescida, robusta, onde você tem alegria aqui dentro, independente da situação, onde você é regimentado para servir, para adorar a Deus e apresenta as suas fontes e os seus frutos. Terceiro, discernimento, enxerga. E Deus quer alguma coisa com isso. Deus sempre quer alguma coisa. Você pode não saber o que, mas Ele quer. Principalmente ensinar os seus filhos. Amém? Eu sei que provavelmente você gosta da bênção de Judá. Ou então da bênção de Benjamim. Mas hoje é o que Deus tem para nós. A bênção de Issacar. A bênção do ser humano. Normal. De pessoas que têm ossos fortes. E que não negam-se ao jugo. Eu vou dizer uma coisa para você. Existem 2 tipos de posicionamento. Aqueles que não se negam ao trabalho e aceitam e assumem e vai, pode pôr, vamos embora. E aqueles que ficam sempre olhando. Sempre olhando, sempre olhando. Você já viu pessoa que fica olhando para a vacina? Ai, que medo. Pior o medo do que a picada. E outros chegam e falam assim, ó, vai logo aí. Aproveita que o sangue está quente. Hã? Tem gente que ele sempre fica olhando para o problema e nunca assume o problema dele. Se você tem um problema, assuma seu problema. Assuma seu caos. Assuma a situação. E outra coisa, para de ficar botando culpa nos outros, hein? Pelo amor de Deus, você é crente. Para de ficar colocando culpa nas outras pessoas. Nós somos responsáveis o suficiente para assumirmos as demandas que é contra nós. Diga amém. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, assentado um pouquinho. Que você pensasse o seguinte. Se você é um trabalhador, eu não estou falando de trabalho não, se você trabalha 24 horas por dia ou até 25, não estou falando desse trabalho não. Estou falando de trabalhador emocional e espiritual. De pessoas que sabem o preço que tem que pagar, a responsabilidade que tem de dar conta da vida. Quantas coisas na sua vida estão esperando os seus esforços, estão esperando a sua atividade. Se você deixar as coisas como estão, elas não melhorarão, elas piorarão, porque Satanás dará conta desse recado. Não permita que a sua vida tenha falta. Eu sei que a tua vida já teve falta de muitas coisas. Falta de amigo, falta de companheirismo, falta, mas a sua vida não pode ter falta de você mesmo. Sua vida não pode ter falta de você mesmo. A única falta expressiva que faz falta na vida é você. Todas as outras faltas, nós sobrevivemos a elas. Falta de pai, de mãe, falta de recurso, falta de amigos, falta de companheirismo, falta. Todas elas nós sobrevivemos. Mas você não pode faltar com você mesmo. E você tem faltado? E você tem sido a pessoa menos amiga, menos companheira, menos inteligente, menos que exorta, menos que ajuda, menos que lucida? Peça perdão neste momento. E diga, Espírito Santo, me converta a mim mesmo. Converta-me a vida. Eu quero ser alguém que na hora da aflição e da angústia, eu saiba me ajudar. Eu saiba dizer, peraí, para tudo. Eu saiba colocar limites para mim. Eu quero ser alguém que consiga enxergar os meus exageros, a minha negligência, a minha displicência. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu sempre digo isso para você, mas eu vou dizer de novo. Quando você reclama de
falta de compreensão alheia, ou de falta de ajuda das pessoas, é porque você falhou com você mesmo. Pessoas que não se abandonam, não reclamam, elas têm um próprio suporte. Eu quero que a sua mão no seu coração você diga assim: Deus, o segundo mandamento diz que eu tenho que me amar. Eu não preciso da compreensão dos outros, nem do apoio dos outros. Eu preciso do apoio que eu posso me dar. Eu preciso do companheirismo que eu posso me oferecer. Eu preciso da repreensão que eu mesmo, com sabedoria, preciso fazer. Então me perdoe, Senhor, porque eu reconheço que eu me abandonei, vivendo do lado de fora, buscando tudo do lado de fora e abandonando a minha tenda. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero ser feliz e eu quero olhar para a minha tenda e descobrir que existem delícias dentro de minha alma. Pai Santo, eu não preciso que tudo do lado de fora esteja em ordem, mas eu necessito que tudo do lado de dentro esteja crescendo, melhorando e sendo curado. Em nome de Jesus, eu repreendo todos os atrativos, engodos, embaraços de Satanás que tem me prendido do lado de fora. Eu vou voltar para minha casa, Deus, que é o lugar onde o Senhor está, que é dentro da minha alma, e eu vou consertar a casa, e eu vou mobiliar a casa, e eu vou adornar a casa com fé, com alegria, com ousadia, com esperança. Eu vou tirar os olhos do lado de fora e entender que a festa acontece do lado de dentro. E eu vou convidar pessoas para os meus banquetes, porque vai sobejar de todos os recursos que eu terei, tanto para mim, quanto para aqueles que me cercam. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o coitadismo, toda a maneira que eu tenho de lidar com a situação, me lamentando, me martirizando e maximizando os meus problemas. Eu declaro, em nome de Jesus, que o progresso de Issacar está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão direita para o alto. Que o Espírito Santo de Deus, que ministra sobre ti a palavra, venha guardar e proteger e ter onde esconder essa palavra, para que Satanás não a roube como um passarinheiro, não a sufoque com os espinhos e não faça sofrer pelos danos temporais. Em nome do Senhor Jesus, que o legado desta palavra seja sobre a sua vida e que em todos os tempos que você viver, você seja mais que um vencedor, em nome de Jesus. Diga amém.